Várias chances criadas, vários companheiros na cara do gol que não receberam a bola, chances absurdas desperdiçadas, mais uma expulsão infantil e a goleada fora de casa contra o Bahia. Depois disso, a coletiva do técnico Fernando Seabra e agora a análise e o comentário do Diego de Leon aqui na Cruzeiro Esportes. Meu povo, 4-1, né? Brasileirão aí, 11ª rodada, 4-1. Quando ganha, não está tudo errado. Quando perde, também não está tudo... quando ganha, não está tudo certo, Isso, né? quando perde, quando não está tudo perde, errado. não está tudo errado. Tá tudo errado? Não está tudo errado. Entendeu? Não está tudo errado. Mas tem muita coisa que dá pra gente tirar de aprendizado de hoje. Assim também quando tá vencendo, a gente não pode empolgar e achar que tá tudo certo. E achar que não tem coisas a melhorar, né? Basicamente hoje, o primeiro tempo, né? Vamos falar do primeiro tempo. O Bahia, ele tem um estilo de jogo muito parecido com o do Fluminense, né? Que é aquele toque de bola ali, sair jogando com os seus defensores, o goleiro participa muito do jogo, né? E isso deixa um jogo muito aberto, um jogo muito interessante. Hoje foi um jogo gostoso, cara. Apesar da derrota, mas foi um jogo interessante, um jogo legal de se ver. Não é aquele jogo ruim. Por exemplo, a gente viu o jogo aqui contra o Vasco, poxa, é um jogo difícil de narrar, de transmitir, de comentar, de quem tá em casa assistindo. Mas hoje foi um jogo assim, sabe? Um jogo leve. Porque os times do Rogério Ceni proporcionam isso. Só que a saída de bola do Rogério Ceni não estava ajustada no primeiro tempo. E ele não abre mão de jogar assim, mesmo que os atletas estejam tendo dificuldade. Então, o Bahia continuou tentando sair jogando, só que ele errava passe todo momento. E isso foi proporcionando para o Cruzeiro oportunidades de fazer gol. E em 3 dessas oportunidades, né, duas o Matheus Pereira não tocou pro Robert e na outra o Robert não tocou pro Matheus Pereira. Então, eu até comentei na hora da narração. Falei, gente, isso é displicência, né? E ainda mais no momento que o Cruzeiro tava ganhando de 1-0, era displicência com uma oportunidade. Você não pode desperdiçar oportunidade. Por quê? Porque a bola pune, o futebol pune. Então, naquele momento, o Cruzeiro deveria ter feito 2-0, deveria ter feito 3-0, mas não. Aí, o Bahia continuou fazendo a sua marcação alta, né? Seus zagueiros fazendo a última linha praticamente no meio, né? E assim foi o primeiro tempo inteiro, né? E o Cruzeiro ganhando de 1-0. Aí veio o último lance do primeiro tempo, praticamente, que foi o empate do Bahia, num erro de marcação do Cruzeiro, que continuava displicente. Do lado esquerdo marcou Marlon, Ramiro e o Romero se deslocou para fazer a marcação. E ainda assim foi João Marcelo e foi o Zé Ivaldo, deixando o Willian sozinho dentro da área para fazer a marcação. O Willian não tem uma boa marcação na bola aérea, gente. Ah, significa que ele é ruim? Não, significa que ele é um bom lateral, que ataca muito bem, que tem que ter essa prioridade, essa virtude dele como prioridade. E a deficiência dele? Tem que proteger, o elenco tem que proteger, o sistema tático tem que proteger essa deficiência do Willian. Então, veio o segundo tempo, o Bahia fez 2 substituições de cara e uma delas foi quem? O Everton Ribeiro, o jogador que mudou a cara do jogo. O Cruzeiro veio no primeiro tempo, jogou muito bem, no meu ponto de vista foi melhor do que o Bahia, mas chegou o primeiro tempo, o Bahia começou desde o primeiro minuto, amassando o Cruzeiro, o Everton Ribeiro ditando o ritmo de jogo, e olha que hoje ele jogou mais ou menos, tá? Jogou mais ou menos. Até aí tudo bem, deu 13 minutos mais ou menos, o Cruzeiro, o Seabra fez 2 substituições, entrou os 2 Arthur, o Arthur Viana e o Arthur Gomes. E ali o Cruzeiro conseguiu, pela primeira vez no segundo tempo, equilibrar
as ações. O Cruzeiro conseguiu reduzir o ímpeto do Bahia, que vinha muito forte e a qualquer momento iria virar o jogo. E o Cruzeiro conseguiu ficar mais ou menos 6 minutos, 7 minutos dessa forma, porque aí veio o evento que mudou totalmente o percurso do jogo. O Cruzeiro jogou melhor que o Bahia no primeiro tempo, teve 4 oportunidades, veio o segundo tempo, final do jogo 4-1, mas o que mudou tanto no jogo para acontecer isso? Esse evento, a expulsão do Marlon. O Cruzeiro vinha bem até aos 22, veio a expulsão do Marlon, a partir dali o Bahia dominou e virou o jogo. Em relação à expulsão do Marlon, eu acho que cabe uma reunião com o Edu Dracena, que é o gerente de futebol, com o corpo técnico e entender essa questão do atleta. Porque o treinador falou na coletiva que o Marlon é leal, que é excesso de vontade. Ok. Eu acho que o Edu Dracena tem que chamar ele para conversar e colocar um limite, cara. Já que é excesso de vontade, e ele já é um jogador experiente, vamos diminuir isso aí, porque é uma expulsão dessa, é a segunda expulsão do Marlon que prejudica a equipe e o Cruzeiro volta sem nenhum ponto fora de casa. Foi assim contra o São Paulo e agora assim contra o Bahia. Tem que conversar com o Marlon. E eu lembrei da reincidência do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo era esse jogador estabanado, era esse jogador viril, excesso de vontade, até que no Mineiro ele ficou uns 2 jogos na reserva, depois de ter cometido uma dessas situações, uma dessas expulsões dele, e fez muito bem pro Zé Ivaldo, porque depois disso ele não foi expulso mais. Ele continua sendo um jogador viril, ele continua sendo um jogador, de certa forma, estabanado, mas as expulsões não aconteceram mais. Então eu acho que cabe essa conversa com o Marlon e cabe aí uns 2, 3 jogos aí, ó, sossegado, quietinho, repensar, rever, e eu acho que é uma oportunidade para o Kaique. Os destaques positivos hoje não teve, tá? Ninguém assim que surpreendeu, ninguém que chamou a atenção. E o destaque negativo vai ficar com o Marlon, não pela expulsão, gente. Não é uma expulsão qualquer, é uma expulsão reincidente num espaço muito curto. Por isso que eu vou destacar o Marlon como um destaque negativo. Próximo compromisso do Cruzeiro, Atlético Paranaense, 12ª rodada, no Mineirão, quarta-feira. E é a hora de reabilitar e buscar os 3 pontos, Diogo.